Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, professor Wilson de Oliveira para mais um vídeo aqui para o canal Professor Wilson da Matemática. Então nós vamos, nesta aula de hoje, vamos falar sobre porcentagem e solução de questões. Então vou começar aqui com a definição de porcentagem, né? Como que a gente define uma porcentagem, que na realidade é relacionar o percentual com a fração centesimal, né, que representa esse percentual. Então nós temos aqui, olha, fração centesimal representando porcentagem. Então digamos que a gente tem isso daqui, ó, x por cento, tá? E é assim que se lê, x por cento. Isso daqui é nada mais, nada menos do que uma fração centesimal. Este símbolo aqui, né, que é o símbolo de percentual, ele vai representar uma fração em que o denominador é igual a 100, por isso é uma fração centesimal, e o numerador é o próprio número que aparece aqui antes do símbolo. Então, na verdade, esse x com esse símbolo aqui, né, de percentual, que a gente lê x%, é o x dividido por 100. Tá? É simplesmente isso a definição de percentual. Por exemplo, o que é 25%? 25% é uma fração em que a gente tem 25 por 100. Tá? 25 por 100. O 25, que é o número que aparece aqui antes do símbolo, ele é o numerador. E o denominador é 100. Certo? Só que isso aqui, obviamente, dá para a gente simplificar, né? Vou trocar a cor aqui, ó. Esse 25, ele é divisível por 25, óbvio, né? Todo número é divisível por ele mesmo. E o 100 também é divisível por 25. Então, se você efetuar essa divisão aqui por 25, né? E se você dividir aqui também o 100 por 25, você chega à conclusão que isso daqui dá 25 dividido por 25, isso é 1. E 100 dividido por 25, isso daqui dá 4. Então, na verdade, 25%, que é 25 por 100, eu também posso representar isso com essa fração aqui igual a 1 quarto. E ainda, esses 25% tem como ele ser representado em forma de um número decimal. Se você dividir isso daqui, né? Se você dividir esse 1 por 4, vamos pegar aqui, 1 dividido por 4. 1 dá para dividir por 4? Não. Então, 0 vem aqui na chave, vírgula. Então, eu tenho que acrescentar um 0 aqui, né? O fato de você ter colocado vírgula aqui. Então, agora o 10 dá para dividir por 4? Dá. E dá 2, não é isso? Dá 2. 2 vezes 4, 8. Então, vou subtrair 8 aqui. Você poderia fazer essa conta pelo processo breve, né, que já seria 2 vezes 4, 8. 8 para 10, 2. Já poderia colocar o resto aqui. Você pode fazer isso. Tá? Então, aqui, olha, tira 8 de 10, isso aqui sobra 2. Né? Ok? Já tirei direto aqui, né? Porque o correto aqui seria você emprestar esse 1 aqui, né, pro 10 aqui, né? Ficaria 10 do mesmo jeito, aí você tiraria 8 de 10, sobraria 2, e esse valor aqui ficaria 0 porque ele emprestou, né? E aí, o 0, baixa o 0 que ficaria 0,2, ou seja, o resto é 2. Como nós já estamos aqui na parte decimal, então agora que eu só vou acrescentando 0. Tá? Acrescentei esse 0 aqui. 20 dá para dividir por 4? Dá, e dá 5, não? 5 vezes 4, 20. E aqui, 20 menos 20, isso dá 0. Isso significa que 1 dividido por 4 é a mesma coisa que 0,25. Tá? Que você pode observar que esse 0,25 é 25% em valor decimal. Certo? Né? Olha só, se você observar isso daqui, né? Como a divisão aqui é por 100, né? Esse percentual é uma divisão por 100, porque é uma razão centesimal.
Então, na verdade, é como se você tivesse aqui o valor 25. Como o 25 é um valor inteiro, né? Então a vírgula está aqui, né? Seria 25,0, né? A vírgula está aqui. E o que é dividir por 100? Dividir por 100 é caminhar a vírgula duas casas para a esquerda, né? Então, essa vírgula que está aqui, né? 25,0, que é um valor inteiro, ela caminharia para a esquerda aqui, ou seja, ficaria assim, né? 0,25. Então, essa vírgula caminharia aqui para a esquerda. Certo? Então, a gente já aprendeu isso, né, desde lá dos anos iniciais, né, que a divisão por 100 você desloca a vírgula duas casas para a esquerda. E a multiplicação por 100 você desloca a vírgula duas casas para a direita. Beleza? Então, mais um resultado aqui. Por exemplo, né, o que é 30%? Né? 30% é nada mais, nada menos do que 30 por 100, certo? 30 por 100. Outra coisa que eu posso fazer neste caso aqui, né, especificamente, ó, é cancelar esses um zero do numerador com um zero do denominador. Né? E aí nós ficamos aqui com, isso daqui é 3 sobre 10. Dividir por 10 é caminhar a vírgula uma casa para a esquerda. Né? E se você efetuar essa divisão, você vai chegar à conclusão que isso dá 0,3. Então, 30% é a mesma coisa que 30 por 100, que é a mesma coisa que 3 por 10, que é a mesma coisa que 0,3 em valor decimal. É sempre bom você conseguir associar um percentual com a fração e também, né, quando for o caso que der um resultado exato, né? O valor aqui não é inteiro, mas é exato isso aqui, né? Então, não tem dízima aqui, né? É uma decimal finita. Aqui também é uma decimal finita. Sempre que for possível, né, você transformar um percentual em uma decimal finita, em algumas situações de cálculos, isso pode ser bastante útil em questões de provas de concurso, tá certo? Então, essa introdução aqui sobre percentual. Vamos ver aqui um exemplo que eu vou colocar aqui, que é o seguinte, né? Digamos que você tem uma situação em que apareça assim, olha, calcule 40% de... vamos colocar aqui 40% de 3.600, tá? Eu quero calcular 40% desse valor aqui. Então, olha, 40%. Então, aqui, olha, eu quero calcular esses 40%. Né? Eu quero calcular 40% de 3.600. Pode observar que aqui, né, entre duas quantidades, a gente tem uma preposição, certo? Olha, essa preposição. Então, aqui eu tenho 40% por 100 de. Sempre que você tiver uma preposição entre duas quantidades, né, a gente tem aqui a quantidade 40% e aqui 3.600. Sempre que você tiver uma quantidade, uma preposição, melhor dizendo, né, entre duas quantidades, isso aqui vai gerar uma multiplicação. Então, isso aqui é 40%, 40 por 100, vezes 3.600. Pode observar, né, que neste caso aqui, nós temos que o denominador desse 3.600 aqui é 1. Então, na realidade, o que a gente tem aqui é uma multiplicação de frações, tá vendo? Tá? Isso gera uma multiplicação aqui de frações. Mas eu posso fazer aqui o seguinte, pessoal. Olha só. Eu posso pegar aqui, né, e cancelar esses dois zeros aqui com esses dois zeros. Porque os dois zeros aqui do 100, eles estão aqui no denominador. E os dois zeros aqui do 3.600, eles estão no numerador. Então, se eu fizer isso daqui, essa conta, ela simplesmente, né, se resumiu a 40 vezes 36. Então, eu tenho que efetuar essa multiplicação, porque aqui ó, no denominador sobrou 1 aqui e esse 1 aqui. E 40 dividido por 1 dá 40, 36 dividido por 1 dá o próprio 36. Então, com essa
simplificação que eu fiz, a fração ela desapareceu, né? Então eu venho aqui, simplesmente eu pego aqui o 36 e vou multiplicar por 40. Esse zero aqui, né, eu não preciso envolver ele inicialmente na conta, porque eu vou multiplicar só por 4 e no final eu acrescento o zero. Então aqui, ó, 4 vezes 6 dá 24, 4 vão 2, e 4 vezes 3 dá 12, 12 mais 2, 14. Né? E agora aqui eu venho e simplesmente eu desço o zero aqui. Ó. Então esse valor aqui, né? Esse valor dá 1.440. Ou seja, 40% de 3.600 dá 1.440. Beleza? Vou pegar mais um exemplo aqui. Então, digamos que se você tivesse assim, ó, calcule 30% de 70%. Então, quero calcular 30% de 70%, ou seja, eu quero calcular um percentual de outro percentual. Isso é possível? Sim, isso existe e é possível. Tá? Então, nós temos aqui o seguinte, ó, 30% de preposição, multiplicação, 70%. Certo? Vou fazer aqui uma simplificação. Eu vou cancelar um zero desse aqui do numerador com um zero desse do denominador. E aqui eu vou cancelar um zero desse do numerador com um zero desse do denominador. Observe que simplesmente, né, o que a gente ficou aqui foi 3 vezes 7, 21. 10 vezes 10, isso dá 100. Certo? Só sobrou 10 aqui e o 10 aqui. Pode observar que o que a gente tem aqui é 21 por 100. Ou seja, isso daqui é 21%. Tá? E observe o seguinte, pessoal. Como aqui a gente tem 30% de 70%, isso aqui são os percentuais rasos, né, que a gente chama. Né? O que são esses percentuais rasos? São esses valores aqui, quando você tem, né? Ou 10%, ou 20%, ou 30%, né? Ou 40%, ou 50%, 60%, né? 70%, 80% e assim por diante. São os percentuais rasos, né? Ou seja, terminados em zero. Nesses casos, quando você tem um percentual de outro e todos os e ambos são rasos, você pode observar que é só você eliminar o zero e multiplicar aqui, ó, 3 vezes 7, 21%, tá vendo? Ou seja, para você calcular quanto que é 20% de 60%, não? Tá? Se você fosse calcular aqui, ó, 20% de 60%. Você poderia fazer isso, né? Esqueça os zeros e faz aqui, ó, 2 vezes 6, 12. 12%. Isso daqui vale quando esses percentuais forem rasos, tá certo? Então, fica a dica aí. Ah, Wilson, e se não for? Aí você tem que fazer a conta, tá? Você tem que fazer a conta assim. Como aqui, por exemplo, ó, calcule 35% de, digamos, 80%. Eu quero calcular 35% de 80%. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e vou calcular simplesmente assim, ó, 35 por 100 de, então é vezes 80 por 100, certo? Ah, mas aqui agora eu não tenho o zero aqui para cancelar, né? Beleza, então simplesmente você
pode ou transformar isso daqui em número decimal para multiplicar, tá? O que seria 35%? 0,35, tá? Ou você vai simplificando aqui o que você puder, certo? O que você puder, e aí no final você volta isso para percentual. Mas nesses casos aqui, quando você não tem um número, os dois números rasos, o que eu faço? Né? E o que eu faria aqui? Eu faria isso aqui, olha, que fica mais prático, mais fácil. Olha só, eu faria isso aqui. Vou colocar aqui bem nesse cantinho, né, o que eu faria nesse caso. Então aqui, olha, para facilitar a sua vida, o que eu pegaria? Eu deixaria esse 35 aqui, que não é um número raso, né? Tem o 3 e o 5, eu deixaria ele em percentual. E aí eu multiplicaria, né? Porque aqui vai gerar vezes, né? Eu multiplicaria pelo outro, só que o outro eu transformaria em valor decimal, né? Tá vendo? Eu deixaria assim, ó, tá? Por quê? Porque 80 por 100, isso é 0,8, certo? Isso é 0,8. Isso é 80%. Aí eu multiplicaria aqui, ó. 8 vezes 5, 40. 0, vão 4. 8 vezes 3, 24. Com 4, 28. Aí você observa que aqui o 1 está com um símbolo, então eu já vou deixar o próprio símbolo aqui, certo? Porque só 1 está com um símbolo, então já é direto. Né? Ele já está em percentual. E a multiplicação aqui tem uma casa decimal, então eu marco aqui, ó, uma casa decimal. Então, na realidade, esse resultado aqui, ele é 28%, certo? Ele é 28%. Mas você conseguiria chegar aqui também simplificando, né? Fazendo aqui algumas simplificações. Mas eu particularmente, eu usaria essa técnica aqui para você chegar a esse resultado, certo? Tá? Então eu faria isso. Bem, vamos falar aqui agora de aumento percentual e redução percentual, certo? Então vamos fazer o seguinte, olha, eu vou considerar um valor inicial, tá? Vou considerar aqui um valor inicial e vou considerar um valor final, tá? Para você falar em aumento e redução, você tem que ter um valor inicial e o valor final ele tem que ter ou aumentado ou reduzido. Tá? Aí eu tenho a variação percentual, né? Essa variação percentual ela pode ser calculada dividindo a variação pelo valor inicial. Então, como que você vai calcular a variação percentual? Se você pegar aqui, ó, e colocar aqui, ó, a variação que teve, quando a gente fala variação, pessoal, pode ser o que aumentou ou o que reduziu. Se foi um valor que reduziu, ou você coloca um sinal negativo, né, para você saber que aquilo ali está reduzindo, ou você fique em mente que aquilo ali no final é uma redução. Nós vamos fazer dois exemplos aqui na sequência, vocês vão entender isso. E você vai sempre pegar a variação e dividir pelo valor inicial. Certo? Você vai sempre pegar a variação e vai fazer a divisão pelo valor inicial. Se você quiser saber quem é o percentual, então depois no final você multiplica por 100. Tá? Isso daqui vai te dar, né, o suporte para você saber qual foi o percentual de aumento ou qual foi o percentual que reduziu, né, em qualquer situação que você tenha dois valores, um valor inicial e um valor final. Olha só para você ver aqui exemplo. Né? Valor inicial igual a 500. Tá? Então eu tenho aqui um valor inicial igual a 500 e valor final igual a 600. Aqui dá claramente para a gente ver que o que aconteceu aqui foi um aumento, certo? Né? O valor inicial era 500 e depois para 600. Então aqui eu tenho, né, um aumento. Eu tenho um aumento igual a 100. Tá? E eu tenho aqui o meu valor inicial. Tá? Eu tenho o meu valor inicial aqui igual a 500. Tá? Ou seja, do que iniciou, a minha variação foi de 100. Né? Então eu vou calcular aqui o percentual.
que eu vou fazer para calcular esse percentual? Eu vou pegar aqui a variação, né, o que variou. E eu sei que essa variação foi um aumento e vou dividir aqui pelo valor inicial. Porque eu sempre vou ter como parâmetro o meu valor inicial. E no final, eu vou multiplicar por 100. Não preciso nem colocar aqui por enquanto. Aí no final mesmo eu multiplico por 100. Então, olha só. Quem que é o meu valor, a minha variação? A minha variação é 100. E o meu valor inicial é 500. Posso fazer aqui uma bela de uma simplificação, né? Posso cancelar esses dois zeros aqui com esses dois zeros. E com isso, nós temos aqui que isso aqui dá 1/5. Certo? Aqui tem duas formas de você transformar isso daqui em percentual. Eu vou fazer aqui uma... Né? Fazer uma separaçãozinha aqui. Então, eu vou fazer aqui uma separaçãozinha aqui, ó. Fazendo essa separação aqui, eu vou mostrar para vocês como que você transforma uma fração, algumas, né, direto em percentual. Olha só. Como essa fração aqui, o denominador dela é 5, é fácil de você transformar. Porque, veja bem, um denominador 10, né, se você tiver um denominador 10, é fácil de você chegar a 100. Né? Se você tiver um denominador 5, é fácil também de você chegar a 10. Né? O que eu posso fazer aqui? Ó? Vou mostrar aqui para vocês. Ó. Se eu fizer isso daqui, né? Se eu fizer isso aqui, ó, dobrar, né? Ou seja, multiplicar isso aqui por 2, esse denominador aqui, ó, 5 vezes 2, ele vira 10. Mas se eu fizer isso no denominador, eu tenho que fazer isso também no numerador. Tá? Multiplicar por 2. Então, olha, se eu fizer isso tanto no numerador quanto no denominador, olha o que fica. Né? 5 vezes 2, 10. E 1 vezes 2, 2. Ó, dobrou o denominador, dobrou o numerador. E se você observar ali, olha, esse numerador eu posso acrescentar um zero aqui e um zero aqui. Por quê? Eu fiz a mesma coisa no numerador e no denominador. Né? O que eu fiz no numerador foi acrescentar um zero e um zero aqui. Então, isso é 20%, tá vendo? Ou seja, isso daqui é 20%. Tá? 20%. Então, olha, significa que essa variação aqui foi de 20%. E teve um acréscimo, né? Foi um acréscimo de 20%. Tá? Foi um acréscimo de 20%. Outra forma de você fazer isso daqui, né? Seria você pegar o 1 e dividir por 5. Né? 1 dá para dividir por 5? Não. Então, 0 aqui na chave, vírgula, acrescenta um 0 aqui no dividendo. 10 dá para dividir por 5? Dá, e dá 2, né? Dá 2 isso daqui, né? Aqui na divisão. E 2 vezes 5 é 10, né? E 10 menos 10 dá 0. Então, você pode observar que esse 1/5 aqui é a mesma coisa que 0,2. E 0,2, se você multiplicar por 100, né? Se você pegar o 0,2 para transformar em percentual, é só você multiplicar por 100, né? Multiplicar por 100 é caminhar com a vírgula duas casas para a direita. Né? Então, olha só para você ver. 1 vezes 2, 2. Baixa os dois zeros aqui. Né? Como essa multiplicação aqui tem uma casa decimal, então a vírgula vem aqui. Ó. Né? E aí isso dá 20%. Então, seria uma outra forma de você fazer isso. Beleza? Essa outra forma aí. Agora vamos ver o valor inicial aqui. A gente tem um valor inicial igual a... Eu tenho aqui um valor inicial igual a 400. E eu tenho o meu valor final igual a 300. Né? Se eu tenho o valor final igual a 300, aqui teve uma redução. Teve uma redução igual a 100. Certo? Aqui o que teve
foi uma redução, tá? Então, uma redução igual a 100. Ou vocês fiquem cientes que isso aqui foi uma redução igual a 100, né? Ou se você quiser, você pode colocar aqui como sinal negativo. Mas eu tenho ciência que isso daí foi uma redução, né? Mas se você quiser, você pode colocar assim, né? Tá? Que a redução foi de 100, né? Menos, aí seria o menos 100 aí. Então, eu tenho aqui o seguinte, né? Eu vou calcular essa variação. Então, eu vou pegar aqui o valor inicial vai no denominador e a minha variação vai no numerador. O que foi a minha variação? Foi uma redução de 100. Então, vou colocar o sinal negativo aqui. E o valor inicial é 400. Se você pegar aqui, ó, e cancelar, né, esses dois zeros aqui do numerador com os dois do denominador, você chega à conclusão que isso daqui dá menos 1 sobre 4, né? Porque aqui, ó, menos por mais dá menos e é 1 quarto. E você vai observar, né, que esse 1 quarto aqui é 0,25, que na realidade, né, aqui teve uma redução de 25%. Outra forma de você encontrar direto esse percentual, você pega aqui o 1 quarto, né? Observe o seguinte, que esse 1 quarto aqui, esse 4 aqui, para você transformar ele em 100, né? Se você multiplicar aqui, ó, se você multiplicar esse 4 por 25, né? 25 vezes 4 dá 100. E aí eu faria o mesmo aqui para o numerador, né? Embora, né, 1 quarto eu acredito que seja um valor bem fácil da pessoa associar que é 25%. Né? Então aqui 1 vezes 25, isso é 25. E aqui 4 vezes 25, isso é 100. Né? Então isso aqui na verdade é 25 por 100, ou seja, isso é 25%. Né? Porque o percentual é uma razão em que o denominador é 100. Beleza? Então a gente tem isso daí. Agora vamos para as questões, né? Vamos ver como que a gente aplica algumas coisas que nós vimos aí, né, sobre percentuais em questões de concurso. Então aqui a gente tem uma questão, né, dessa banca aí, IBFC, e nós temos o seguinte: um corretor de imóveis contratado por Joana vende uma propriedade avaliada em 300 mil reais, recebendo uma comissão de 10%. Então, o corretor ele vende, ele vai receber uma comissão de 10% sobre o valor total da venda. Além disso, a imobiliária cobra uma taxa de administração de 5% sobre a comissão do corretor. Então, os 5% é só sobre a comissão. O montante em reais que Joana receberá, deduzidos os valores da comissão do corretor e da taxa de administração, será de... Aí a gente tem aqui o valor que Joana vai receber. Tá? Então, olha, o que Joana vai receber? Né? O valor de Joana. O valor de Joana vai ser o quê? Os 300 mil menos, né, o 10% da corretagem, certo? Menos 10% da corretagem, tá? Que é 10% de 300 mil, certo? Só fazendo a lógica do problema aqui. Menos 10% da corretagem e ainda tem os 5% do valor dos 10%, certo? E ainda tem menos, né, o 5%, que seria menos 5% dos 10%. Né? Ou seja, dos 10% que der aqui, ela vai tirar 5% disso. Vamos fazer essa conta aqui separada para você entender. Então, primeiro eu vou calcular 10% de 300 mil. É bem fácil calcular 10% de 300 mil, né? E a gente sabe que esse 10% de 300 mil dá 30 mil. Mas eu vou dizer como você calcula aqui, né? Ó, se não fosse fácil, né?
10% de 300 mil, vezes 300 mil. Então, seja qual for o valor, você vai escrever assim, né? Vou vir aqui, vou cancelar algumas coisas aqui, né? Por exemplo, vou cancelar esses 2 zeros aqui com 2 zeros desse, certo? E esse valor, né? Esse valor se resume a 10 dividido por 1 dá 10, né? Isso aqui é 10 vezes esse valor aqui, que é 3 mil, não. Só sobrou 1, 2, 3 zeros. 3 mil. Multiplicar isso aqui por 10 é aumentar um zero nisso daqui, né? Então isso aqui fica 3 com 4 zeros, ou seja, 30 mil, aquilo que eu disse, né? 10% de 300 mil é 30 mil. Então, beleza. Agora vamos calcular, porque tem a taxa de administração, tem 5% desse valor aqui, ó. 5% de 30 mil. Então, agora, a taxa de de administração, né? Então, é 5% de 30 mil. É esse daqui, ó, 5% dos 10%. Os 10% deu 30 mil, porque ele está dizendo aqui, ó. A imobiliária cobra uma taxa de administração de 5% sobre a comissão do corretor. Então, olha, é 5% sobre a comissão do corretor. Tá? Opa, é aqui em cima, não. 5% sobre a comissão do corretor. Beleza? Então, vamos calcular isso aqui, ó. Isso aqui é o quê? 5 por 100 vezes, né? Preposição 30 mil. Novamente aqui, né, pessoal? Eu vou cancelar 2 zeros do numerador com esses 2 zeros aqui. Então, na verdade, isso daqui se resume a 5 dividido por 1 dá 5. 5 vezes 300, né? 5 vezes 3, 15. 5 vezes 300 dá 1.500. Então, na verdade, o que Joana vai receber? Ó? Joana vai receber, né, que é o valor do imóvel dela. O valor do imóvel dela é 300 mil. Só que vai pegar e vai tirar a comissão do corretor, certo? Vai tirar a comissão do corretor e vai tirar a taxa da imobiliária, que é 1.500, certo? Então, o que Joana vai receber... Aqui é uma conta que dá até para fazer de cabeça, não? 300 mil menos 30 dá 270. 270 menos 1.500, 270 menos 1.000 dá 269. Menos 500, 268.500. Né? Então, isso aqui é 268.500. Cadê 268.500? Está aqui, ó, alternativa C. Né? Mas você poderia subtrair aqui e depois tirar o 1.500 aqui. Beleza? Então, uma questãozinha aí só para fazer envolvendo percentual e operação de subtração. Mais uma questãozinha aqui, né, da banca IBFC. Uma loja vende uma de suas camisetas por R$ 85,00. Então, isso aqui é o preço de venda. Cada, né? E já com desconto de 15% do valor original, certo? O valor original dessa camiseta é, ó, o valor de venda com 15% de desconto é 85, certo? Quem é o valor original? Isso aqui dá para fazer até de cabeça, né, pessoal? O valor original, o valor original só pode ser R$100, né? Porque o único valor em que você dá um desconto de 15% sobre ele e esse valor cai para 85, né? Porque quanto que era? Se você pegar aqui o 100%, se você der 15% de 100, né? 15% de 100, isso daqui, se você observar, o que é 15% de 100? Vou calcular aqui, não? Ó, é 15 por 100 vezes 100.
Aí o que acontece aqui? Você cancela esse 100 com esse e isso daqui fica exatamente 15, né? Mas isso é bem óbvio, né? 15% de 100 é 15. Então, qual é o valor que quando o desconto que foi dado? É R$ 15. E tira R$ 15 de 100, isso dá 85, né? Essa questão foi bem, acredito eu, aí que bem dada, né? Então, qual é o valor original? Alternativa A, né? Não tem nem o que fazer aqui muito nessa questão. A questão número 3. Né? Um smartphone tem um preço inicial de R$ 1.500. A taxa de seguro é de 4% sobre o valor do smartphone. E os clientes que optam pelo pagamento à vista recebem um desconto de 20% sobre o custo total. Custo total que ele está dizendo que inclui o seguro aqui, que é de 4% sobre o valor do smartphone. Se um cliente efetuou o pagamento à vista, ele gastou. Então vamos raciocinar aqui. Olha só. O smartphone ele custa 1.500, mas aí tem um seguro. Então, como que é o valor do smartphone, né? É 1.500 mais 4% de 1.500, certo? Então, o valor total, né? O valor total é quem? Quem é o valor total que você pagaria, né? Se não tivesse o desconto? Seria 1.500 mais... Quanto que é 4% de 1.500? Vamos calcular aqui, ó. 4%, 4 por 100 vezes 1.500. Vou fazer aquele cancelamento que a gente já está acostumado aqui nessa aula, né? 2 zeros lá do 1.500, 2 zeros aqui. Então, isso daqui se reduz a 4 vezes 15, né? Isso, ó. Sobrou só o 4 dividido por 1 dá 4 e aqui o 15. E se você observar, 4 vezes 15, isso dá 60. Então, na verdade, ele vai pagar do seguro, né? O valor do seguro, ele vai pagar R$ 60. Tá? Então, qual é o valor total que ele pagaria se não tivesse o desconto? Ele pagaria R$ 1.560. Esse é o valor total que ele pagaria se não tivesse o desconto. Só que aí está dizendo aqui que teve 20% de desconto, né? Sobre o custo total. Está aqui o total. Então eu vou calcular. Então ele pagou quanto? Valor pago. Valor pago. Qual foi o valor pago? 1.560 menos 20% de 1.560. Tem que tirar 20% disso aqui. Vamos calcular aqui quanto que é 20%? Ó. 20%. Opa. Aqui, ó. 20% de 1.560. 1.560. Então, 20% de 1.560. Vou cancelar aqui, pessoal. Vamos aquele nosso cancelamento. Vou cancelar um zero desse aqui com um zero do denominador e um zero desse aqui com um zero daqui, certo? Ficou só 2 dividido por 1, que é 2, e o 156. Então, isso daqui se resume a 2 vezes 156. Vou colocar aqui entre parênteses para não ficar aparecendo 2.156. Então, quanto que é 2 vezes esse valor, né? 156 vezes 2. 2 vezes 6, 12. Vai 1. 2 vezes 5, 10 e 1, 11. Vai 1. 2 vezes 1, 2 e 1, 3. 312. Então, aqui, 312. Ou seja, qual foi o valor pago, né? Qual foi o valor pago? Ela pegou aqui 1.560, que era o valor do smartphone com o seguro, descontou 312
E aí o valor pago, certo? O valor pago foi isso aqui, que vai dar 1.200 e algumas, ó, tá 1.200, os dois valores aqui, mas é 1.248, né? Vamos só fazer a continha aqui. Fazer a continha aqui, né, pra gente ver, ó, 1.560 menos 312. Bora lá. Aqui não dá para tirar, né? Eu vou fazer fazer uma continha aqui, ó, vou emprestar um daqui. Isso aqui vai ficar valendo 10, né? E esse 6 aqui passa a ser 5, certo? Então vamos lá. Aí aqui tem o seguinte, tira 2 de 10, sobra 8. E tira 1 de 5, sobra 4. Tá? É a mesma coisa que tirar 12 de 60. Né? Você tira 12 de 60, sobra 48, tá vendo? E aqui você tira 3 de 5, sobra 2, né? E aqui o 1 fica ele próprio. Então, o valor que ela pagou foi 1.248, certo? Né? Que é o valor do smartphone mais os 4% do seguro, o smartphone vai para 1.560. Só que aí ela teve 20% de desconto. 20% de desconto do custo total. Inclui inclusive o seguro. Então eu calculei aqui 20% do custo total e isso deu R$312. Então ela vai pagar 1.560 menos 12% de 1.560, ou seja, 1.560 menos 312. E dá 1.248, que é o que a gente tem aqui na alternativa B, de Brasil. Beleza? Mais uma questão. Tá? Isso aqui, vamos resolver essa última questão aqui desta aula. Então, da banca IBFC também. Um agricultor plantou uma área, melhor dizendo, né, retangular de terra com laranjeiras. Ele plantou 8 fileiras de laranjeiras e em cada fileira ele plantou 15 laranjeiras, tá? Espaçadas igualmente. No entanto, devido a uma praga, 15% das laranjeiras morreram. O número de laranjeiras que ainda restaram é... Então vamos lá. Ó, são 8 fileiras de 15 laranjeiras cada. 8 fileiras em cada fileira. 8 fileiras de 15 com 15, né? Também seria uma preposição. Então vou colocar aqui, ó. 8 fileiras com 15 laranjeiras cada. Então, na verdade, aqui, né, olha a preposição aqui, né? Então, nós temos aqui 8 vezes 15. Certo? Ó. Continha. 8 vezes 15. 8 vezes 5, 40. 0 vão 4. 8 vezes 1, 8 e 4, 12. Mas você poderia fazer assim também, ó. 8 vezes 10, né? Você vai lá, rabisca. 8 vezes 10 dá 80. E 8 vezes 5 dá 40. Né? Você pode até fazer mentalmente, né? E 40 mais 80 dá 120. Né? Você poderia fazer isso. Então são 120 laranjeiras, né, que ele plantou. Só que o que restou, né, depois da praga? Restou o seguinte, não? Das 120 laranjeiras, ele perdeu, né? Teve uma perda, né, de 15%. Então ele perdeu 15% de 120. De todas que ele plantou, ele perdeu 15%. Né? Então, na verdade, o que restou foi 120 menos... Quanto que é 15% de 120? Vamos fazer a continha aqui, não? 15 15 por 100 vezes 120. Vou cancelar, né?
aquele de praxe, cancelar um zero desse com um zero desse. Aqui dava até para simplificar, né? Certo? Dá para simplificar. O 10 dá para dividir por 5 aqui, não. Isso aqui, ó, o 10 aqui dá para dividir por 5. E o 15 também dá para dividir por 5. E aí, se você fizer isso, né? Estou dividindo por 5 e por 5. Se você fizer isso, você vai ficar com 15 dividido por 5 dá 3. E 10 dividido por 5 dá 2. Vezes 12, que foi só o que sobrou aqui. Né? E ainda, eu poderia continuar aqui com a minha simplificação, né? Porque aqui dá para dividir por 2 e o 12 também dá para dividir por 2. Ó. Você pode fazer isso direto, eu só estou deixando indicado para você conseguir visualizar isso. Né? Então aqui, ó, 3, 2 dividido por 2 dá 1. E o 12 dividido por 2 dá 6. Então aqui, na verdade, 3 dividido por 1, 3. 3 vezes 6, 18. Então, na verdade, ele perdeu quantas? Ele perdeu 18. Tá? Ele perdeu 18 laranjeiras. Então, na verdade, restou 120 menos 18. Isso dá 102 laranjeiras. Certo? 102 é o que nós temos aqui na alternativa B de Brasil. Beleza, então, pessoal? Então, nessa aula aí, nós vimos, né, como trabalhar com percentuais. Tá? Tivemos aí também variação percentual, né, porque isso aqui é uma variação percentual. Né? Pode observar que assim, está implícito aqui, né, que a gente teve uma redução, né, uma redução aqui de 15%. A gente calculou qual foi a redução. Né? Então, essas questõezinhas, né, envolvendo percentuais, né, elas costumam aparecer bastante nesses concursos mais básicos aí. Então é bom você ter o domínio disso daí, né, para você não passar apertado aí, né, na solução dessas questões. Beleza? Então, pessoal, se esse vídeo aí te ajudou, se inscreva aí no canal, né, ative o sininho para receber as notificações aí dos próximos vídeos e um abraço a todos e bom estudo para todos aí.